E o tema de hoje é como a arte me mostrou um caminho diferenciado na arte terapia. Sim, hoje eu vou falar um pouquinho mais de mim, né, e da minha trajetória na arte terapia, né, que foi um caminho profissional, né, que entrou na minha vida depois dos 40 anos, né? Como, aliás, muitas pessoas vão fazer seus cursos, sua formação em arte terapia, muitas vezes quando se aposentam, já se preparando para uma nova fase da vida. Então, para muitas pessoas, essa profissão arte terapeuta, ela entra num momento assim de uma nova fase da vida, né? Isso não é para todas as pessoas. Algumas pessoas fazem a faculdade, vão direto fazer arte terapia, né? Muitas pessoas da psicologia, mas de uma maneira geral a gente percebe, né, uma faixa etária um pouco, né, mais avançada, né, e a arte terapia para muitas pessoas ela vem num segundo momento, uma segunda profissão, né, uma segunda carreira, aquele momento onde a gente se reinventa, né, e foi assim comigo, né, e assim com muitos colegas meus, né. E o que atrai tanto, né, na arte terapia? O que me atraiu e o que atrai muitas pessoas na arte terapia? Né? O que diferencia a arte terapia das demais terapias? O que inclusive justifica a existência da arte terapia? A arte, não é? Então eu queria saber o que vocês acham disso, né? Se vocês já concordam comigo ou não. Essa palavra arte é uma palavra curiosa porque ela é difícil de lidar, né? Então a gente vai se deparando também com muitos argumentos, né, para dizer que o que se produz na arte terapia não é arte, que o terapeuta não precisa ser artista, que o cliente não precisa ser artista, etc, etc, etc. Só que essa fala, né, ela tem que estar embasada em alguma coisa, porque às vezes isso sai de uma maneira assim com pouca reflexão. Porque a questão aqui na arte terapia, e eu sempre falo arte, a palavra arte para mim é fundamental na arte terapia, que como eu falei é o que a diferencia das demais terapias, por isso ela precisa ser muitíssimo levada a sério. É assim, que é a arte, né? Acho que passa por uma redefinição, né, do que é arte, do que é ser artista. Então, o que é arte, o que é ser artista, o que é obra de arte para nós, né? E eu não digo nem para nós no contexto da terapia, mas para nós seres humanos. O que é mais fundamental, o que é mais importante, né, na arte, pensando nela como uma expressão, né, como esse espaço de autoexpressão criativa e sensível. Então, nesse universo, a gente vai se distanciando de questões que interessam muito mais a um profissional que está interessado em construir uma carreira, etc, etc, etc. Mercado, preço, essas coisas todas. Então, todo esse pacote não nos interessa, né? Mas existe um outro pacote que nos diz respeito. Então, isso não tira o nome arte da equação, né? Então, essas questões todas, essa discussão, sempre me deixou num lugar meio incômodo, né, na profissão. E eu decidi correr atrás, né, disso, de entender e definir para mim o lugar da arte na arte terapia e na arte terapeuta que eu queria ser, né? Então, é uma questão assim, uma inquietação minha, uma busca minha, né? Então, eu estou querendo definir as coisas para mim e fui descobrindo nesse processo coisas importantes de serem compartilhadas. Então, eu descobri também nessa história toda que eu também era uma professora. Então, me redefiniu como artista e me colocou, né, nesse lugar de professora, de compartilhar coisas que eu vivi, que eu percebi, né, que poderiam ajudar muito, né, a todos os arteterapeutas que estão interessados, né, nesse caminho da arte. E depois eu também fui descobrindo
outros profissionais, né, que também usam a expressão artística nesse viés da terapia, que não são somente os arteterapeutas, e também os psicólogos também usam, e tem outros terapeutas artísticos, e como eu falei, muitos profissionais que usam a arte nesse caminho, né, com essa função terapêutica, né? Então, terapêutica e de terapia, né? Também tem outras nuances até aí, mas eu não vou entrar nesse viés nessa live de hoje, né? Então, quando eu falo, né, da arte colaborando para essa construção de um perfil diferenciado dentro da arte-terapia, né, eu estou falando dessa questão da valorização, né, do estudo da história da arte, nessa perspectiva da sua aplicabilidade na terapia, por exemplo, que foi um caminho que eu mergulhei. Então, enquanto eu falava sobre isso e vivia isso, isso me deu visibilidade dentro da área. E por conta disso, e por conta da arte, foi a partir daí que eu recebi e recebo ainda convites, né, para participar do corpo docente de cursos de formação, de cursos de pós-graduação, para dar palestras, aulas, enfim. Então, falar disso dentro dessa área, né, trouxe naturalmente um diferencial. Eu não estava procurando por um diferencial, né? Mas isso foi uma coisa verdadeira, uma busca que para mim era essencial, né? E acho que quando a gente está num caminho que é honesto e está alinhado com a gente, com o que a gente acredita, e a gente compartilha isso, isso se torna visível, né? Então esse foi a arte que me deu, né, me mostrou esse caminho e me colocou nesse lugar, e é por isso que eu estou aqui, né, falando, e é por isso que vocês estão aqui me ouvindo, não é verdade? E a primeira pessoa que me apoiou, né, nessa trajetória, que me tornou, né, professora dentro dos cursos de arte-terapia, foi quem me formou, foi a Lígia Diniz. Eu fiz a minha formação com ela, e assim que eu me formei, eu fui convidada por ela para dar aulas de ateliê de artes dentro do curso, né? E aos poucos eu fui também entrando na disciplina de História da Arte. E era muito legal, né? Na época, inclusive, assim, eram desafios, né? Que, assim, eu vou dar uma aula sobre tal tema. Eu preciso que você faça uma aula prática e crie técnicas e materiais e pense em coisas que a gente pode fazer a partir desse tema, desse mito, da aula que ela ia dar. E isso foi muito desafiador, né? E foi muito mobilizador, né? Eu gosto de desafios, eu gosto de ir buscar coisas que eu não sei ainda. Então, foi muito bom. Ela me colocou num lugar desafiador, me provocou e eu fui, né? Então, a vida também faz isso, né? Ela te provoca, te incomoda, te coloca num lugar desconfortável muitas vezes, e é isso, e é desse lugar desconfortável que você vai crescer, né? Que você vai ter que se mexer para seguir e buscar, né, um caminho alinhado com você. Então, assim, essa construção desse perfil profissional diferenciado a partir da arte, dentro da arte-terapia, foi muito a partir dessa ideia, né? Foi muito identificado com a valorização da arte no processo terapêutico. E sempre pensando, por exemplo, na história da arte, como aplicar isso nos atendimentos. E toda vez que eu ia dar aulas ou pensar na questão das técnicas e dos materiais, isso também atravessava a história da arte. Então tudo sempre, as coisas foram se encaixando, né? E se casando assim nesse momento. E isso foi muito importante. Então, assim, desde sempre que eu comecei essa pesquisa, né? Eu compartilhava coisas, né? Eu saía falava com todo mundo e perguntava e tal, e chegando. Então, assim, a gente quando faz isso também se coloca no lugar de correr riscos, né?
falar uma bobagem, falar uma coisa errada, né? E isso também faz parte, né? Cometer erros e correr riscos, né? E depois ir corrigindo, né, a rota, né, e revendo. Então eu estou sempre me revendo, né? Então estou sempre revendo as minhas aulas, estou sempre repensando os meus atendimentos. Então é uma coisa assim que é uma coisa que está viva, né? E eu acho isso uma coisa muito boa, né? E acho que um pouco também de como essa história, né, de falar de arte na arte-terapia chamou a atenção de algumas pessoas, é muito porque eu estava falando de algo que eu acho que muitas dessas pessoas queriam estar falando, ou pensavam, ou sentiram em algum momento, mas por alguma razão também deixaram para lá. E quando começaram a escutar isso de novo, é como se eu estivesse colocando o dedo em algumas feridas, né? E isso também mexeu com muitas pessoas, né? De repente eu trouxe um incômodo. Nossa, quando eu fui fazer arte terapia, eu era tão apaixonada por arte, eu pintava, adorava a história da arte e tal. E aí depois fui deixando isso para lá, isso foi desaparecendo, né? Então, de repente, eu estava trazendo uma coisa, resgatando alguma coisa que era importante e que tinha sido abandonada, né? Eu também tive alguns relatos nesse sentido e de pessoas que eram assim super artistas e foram abandonando e foram criticando muito o que fazia, né? E recuperaram, né, o seu trabalho como artista também. Isso faz parte, né? Eu acho que a gente tem que descobrir, né? O terapeuta que trabalha com arte tem que descobrir em si o seu artista, a sua expressão e desenvolver isso, né? Isso não significa entrar no mercado profissional, nada disso, mas é preciso exercitar isso, né? E acho que quando eu falo disso, eu acho que toca muitas pessoas porque eu faço isso, né? Eu falo isso e eu faço isso. Então, é, é uma coisa assim importante para mim, por exemplo, estar rodeada de coisas, né? Então eu tenho um ateliê, estou no meu ateliê. As obras aqui não são só feitas por mim, né? São feitas por pessoas que frequentam o meu ateliê e são feitas por mim também. Então estar no meio disso, né? No meio de cavaletes, bancada, materiais, isso faz parte do meu universo, de verdade. E eu acho que isso pode fazer parte do universo, né, de todos vocês, né? É uma questão de se tomar essa decisão, né, e de firmar esse compromisso, né, e descobrir o que quer fazer, né, dentro desse universo que é imenso. Então, eu estou aqui compartilhando o que eu fiz, como foi para mim, mas eu acho que isso, né, se isso toca vocês, comecem a pensar em como vocês vão elaborar isso. O tema a ser explorado pelo arteterapeuta e é diferente do que propor em arteterapia. Eu não diria nem temas, né? Eu tenho uma coisa que é o caminho do arteterapeuta, né? Dele olhar para si, né? E explorar, se experimentar, né? Na expressão artística e descobrir o seu caminho, a sua linguagem e desenvolvê-la. Então não tem exatamente assim um tema, né? Ele vai buscar a arte dele, né? Então isso vai fazer com que essa pessoa se sinta mais à vontade, né? Mais em casa com relação a essa questão da arte, né? E o que vai propor no trabalho com outra pessoa, aí já é um outro caminho, mas de qualquer maneira, quando esse terapeuta está próximo da arte, tudo isso vai ser mais fácil no sentido assim de ele vai lidar de um modo diferente, diferenciado sim da questão do uso dos materiais, né, da leitura que se faz daquele processo, porque a arte vai estar atravessando todo o processo. Eu acho que você está colocando aqui essa diferença, né, de quando o arteterapeuta faz um trabalho em si mesmo, né, para si mesmo, e o trabalho com o outro. Essa questão de definir temas para sessões, ou definir materiais, ou preparar um atendimento,
eu não faço isso, né? Assim, eu acompanho o processo. Então, o tema não sou eu que dou, né? Então, o tema vai vindo, né? É o próprio cliente que traz o tema. E é o próprio cliente que vai definir o seu caminho, a sua linguagem. Eu posso propor alguma coisa em alguns momentos, ser mais diretiva, sim, né? Quando ali a situação exige, né? Um tratamento diferente. Mas muitas vezes o trabalho é bem aberto, né? Então a pessoa escolhe o material. Às vezes começa a sessão, a pessoa já diz, olha, hoje eu separei isso aqui para trabalhar, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquarela, quero trabalhar com... E pronto. Então, essa autonomia do cliente também é importante, né? Eu valorizo muito isso. E, eventualmente, tem uma proposta, né? Muitas vezes um projeto, um processo, isso também faz parte. E isso faz parte dessa aproximação com a arte, porque pensar num trabalho, numa obra como um projeto e como um processo está no aprendizado da arte, né? E também entender que cada um pode procurar o seu material e a sua linguagem também é algo que é essa vivência da arte e esse estudo da arte que vai promover no terapeuta. A arte-terapia pode ser trabalhada em grupo ou deve ser trabalhada individualmente. A arte-terapia você pode estar trabalhando em grupo, pode estar trabalhando individualmente e pode trabalhar com todas as idades e é bastante assim amplo. Eu trabalho com adultos, atendimentos individuais presencial e online, e o grupo terapêutico que eu tenho no Pintando Arcanos, né, em parceria com Maria Tereza Rocha. É um grupo é um grupo terapêutico que tem uma condução a partir do trabalho com o tarô, né? Então, tarô com arte. E é muito incrível, né? Uma experiência maravilhosa. Esse é um ponto interessante também, a autonomia, né? Essa autonomia na busca dos materiais. Isso foi uma coisa que eu comecei a trabalhar com uma colega, né, da arte terapia, Maria Cristina de Rezende, e que em 2014 foi quando eu comecei o trabalho como colaboradora na Casa das Palmeiras, aqui no Rio de Janeiro, né? É uma casa que trabalha com saúde mental, né? Um trabalho baseado na proposta da doutora Nízia Silveira. Então a gente trabalha muito essa coisa da expressão espontânea, né? E começamos a pensar a arte-terapia nessa perspectiva da expressão espontânea e também da busca pelo próprio material expressivo, né? Então, aprendemos, né, na Casa das Palmeiras que o cliente chegava, ele escolhia em que ateliê ele queria ficar e escolhia com que material ele queria trabalhar, né? Então, a gente começou a pensar nisso em grupos de arte-terapia, né? De ter os materiais e cada um buscaria o seu material, né? Fizemos uma experiência curta, mas foi muito interessante, né? De observar o quanto é difícil, né? Criar essa autonomia, né? Por parte do cliente num grupo, né? Porque muitas vezes a pessoa fica esperando, né? Uma orientação. E agora eu faço o quê? É para fazer o quê? Então essa liberdade não é fácil, não é fácil viver a liberdade, né? Isso é uma coisa interessante também da gente pensar e a gente estar refletindo, né? O nosso tema, né, que é a arte colaborando, né, nessa construção de um perfil diferenciado, né, dentro da arte-terapia, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Não foi alguma coisa que eu tenha buscado, vou montar, construir um currículo e uma coisa assim. Foi algo que foi feito de uma maneira natural, né? Foi a partir da minha inquietação, eu fui buscando coisas e fui construindo coisas para responder às minhas necessidades em primeiro lugar, né? E só depois disso, né, que eu pude passar a estar compartilhando isso com outras pessoas, né? Uma coisa também
né, que é interessante de se falar, porque também entrei nas minhas crises, né, então achava que o caminho para eu poder falar, né, me autorizar a falar sobre isso, eu tinha que fazer o mestrado, doutorado e tal. Então, várias vezes eu comecei essa empreitada, fazer um projeto, tem que fazer prova e tal. E aí depois eu sempre terminava descobrindo que não era isso que eu queria fazer. Tanto não era que eu não fazia, né? E não fiz. E hoje eu acho que realmente existem outros caminhos, né? A gente pode construir, né, essa história e ser capaz de passar isso adiante, né? Compartilhar isso com outras pessoas por outras vias, né? O que eu queria mesmo, né, e o que eu buscava, o que me mobilizava ali, era essa ideia de juntar as coisas, né? Então eu sempre fiquei nessa coisa, quero juntar as coisas, como é que as coisas se encaixam, né? Então eu descobri, né, e redescobri a arte na minha vida e descobri a arte dentro da arte terapia, que era a minha nova profissão. E isso se amplia, né? Hoje, nessa questão da arte, na terapia de uma maneira mais ampla, né? E teve uma coisa curiosa, que com a mesma colega, né, da arte terapia, a Maria Cristina de Rezende, que a gente fez a experiência do ateliê livre de arte terapia, a gente estudava nessa época junto, né? Então a gente estudava assim, quando a gente estava lendo um texto de psicologia, a brincadeira era ler como se fosse um texto sobre arte. Então a nossa perspectiva daquele texto era como se estivesse falando de arte. E quando a gente pegava um texto sobre arte, a gente lia como se fosse um texto de psicologia. Esse exercício foi muito bom, né? E a gente naquela época descobriu, né, muitas coisas e acho que nós duas crescemos muito, né, profissionalmente naquele período, né? E a gente ia pontuando, né, as convergências e as divergências e como é que era isso, né, na arte terapia, porque nós duas éramos arte terapeutas, eu era artista, né, e arte terapeuta, e ela era psicóloga, ainda, né, psicóloga e arte terapeuta. E uma outra coisa também, né, interessante, que é uma coisa que começou a acontecer também neste movimento, né, eu começo a falar de arte, falar dessa articulação da história da arte na prática terapêutica e tudo isso, né? Aí começo a receber convites, né? E começo a participar de cursos de formação e pós-graduação em arte terapia. E também falar sobre arte e terapia também me traz clientes para atendimentos de arte terapia, né? Então, hoje, os meus clientes chegam a partir, na maior parte deles, pelas minhas lives, pelas minhas aulas, pelas minhas lives aqui, né? E eu não estou aqui, por exemplo, nas lives falando exatamente dessa questão dos meus atendimentos, mas é exatamente isso que tem acontecido. E aí contradiz uma coisa que eu sempre acreditei, ou me convenceram disso, a minha crença, né? De que os clientes, né, para a terapia chegavam a partir de indicação, né? Então a gente tinha que fazer parte de um grupo, né, de uma panelinha, né? Porque é isso muito o que eu via. E eu nunca quis isso, né? Então eu comecei eu achava muito essa coisa da panelinha, né? Um aprisionamento, né? Uma prisão, né? E eu realmente acredito que é uma prisão no final das contas. E eu aprendi, né? E eu percebi que quando você se expõe, você fala, né? Sobre o seu trabalho, sobre como você atua, os seus clientes podem vir a partir do seu perfil, né? Digamos assim. E eles chegam a mim porque eles estão procurando a arte como terapia, né? E o que eu constato também é que os meus clientes não são clientes que estão fazendo terapia pela primeira vez, né? A grande maioria já fez terapias, muitos tipos de terapia, né? Quando chegam, né, para mim. Então, não é algo que eu tenha definido, né, que eu esteja buscando, mas é uma constatação, né? Então é importante também que a gente pare e olhe, bom, o que está acontecendo, né? Então é uma coisa
interessante também de pensar que quando você constrói, né, a sua identidade, seu perfil, você passa a ter uma personalidade, né, naturalmente as portas vão se abrindo para você. Então acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui, dizer hoje, falar da minha experiência, como a arte abriu portas para mim nessa profissão, né? Então assim, resumindo, como a arte me proporcionou, né, essa construção de um perfil profissional diferenciado dentro da arte terapia, basicamente foi falar de arte quando todos querem se proteger dela ou reduzi-la ao uso de seus materiais e linguagens. Eu me comprometi, me comprometer com ela, né, com o estudo dela articulado com a prática e viver isso honestamente, né? E eu acho que é visível quando se é íntegro, né, no processo, né? E me disponibilizar, estar aqui falando sobre isso, né? Me disponibilizar a ensinar, a compartilhar e sempre defendendo que essas construções, essa construção deve ser feita junto, né? É algo que podemos fazer coletivamente. Por isso, esses espaços, né, tão democráticos, né, como as lives, por exemplo, né, no Instagram e no YouTube. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse tema, quero ver os comentários, né? Coloquem aqui, o vídeo vai ficar gravado, coloquem aqui nos comentários se você curtiu, se você não gostou, o que te incomodou, o que te deu vontade de fazer, de falar, né? E sugestões de temas, né, para as próximas lives aqui. E assim a gente vai crescendo, né, nessa jornada de fortalecer, né, e transformar o olhar para a arte na nossa prática profissional como terapeutas. Então, boa noite para vocês.